A partir de agora, a gente recebe no nosso programa ao vivo o Tenente Coronel. Ele foi promovido pela Polícia Militar da Paraíba esta semana, inclusive é a primeira entrevista de Celima, agora promovido, né? Não mais major, agora Tenente Coronel Celima, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar de Itaporanga, na região do Vale do Piancó, tem feito um trabalho de repressão à criminalidade que tem repercutido em todo o estado, o combate à criminalidade e principalmente a facções criminosas que atuam nessa região. E nós o convidamos para estar hoje no programa ao vivo na TV Diário do Sertão, na Rede Diário, em todas essas emissoras que integram a rede, para a gente fazer um balanço desse trabalho da Polícia Militar na cidade de Itaporanga e em toda a região do Vale do Piancó. Comandante Tenente Coronel Celima, bem-vindo aqui ao programa Olho Vivo na TV e Rede Diário. Boa tarde, boa sexta-feira para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes do programa Olho Vivo na TV Diário. É um prazer imenso estar participando do seu programa. Agradecer primeiro o convite de você, José Neto, como também os participantes do seu programa, Priscila Tavares, por essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre segurança pública e falar um pouco do nosso trabalho que vem desenvolvendo aqui na região do Vale do Piancó, como o 13º Batalhão, como os guardiões do Vale do Piancó. Me sinto muito feliz e honrado por essa oportunidade. Tenente Coronel Celima, Priscila Tavares, boa tarde. Como o senhor vê essa promoção para Tenente Coronel dentro aí da Corporação da Segurança no nosso estado? Bem, a promoção ela veio com um gostinho bem saboroso, né? Porque eu completei 25 anos de serviço na Polícia Militar, ingressei ali no ano de 2000. A gente chama marcar passo na Polícia Militar, né? Quando a gente demora a ser promovido. Então, eu fui promovido por antiguidade de capitão-major e a promoção de capitão ela demorou muito. Fiquei muito tempo no posto de capitão. Fiquei 12 anos e 4 meses no posto de capitão. E aí, mas quando saí capitão, em 2022 saí major. E quando saí major, a gente começou a desenvolver, como a gente sempre desenvolveu desde onde eu trabalhei, que eu venho de João Pessoa, né? Eu não sou aqui de Sertão. Eu sou de João Pessoa, ou seja, mais precisamente da cidade de Bahia, onde a gente começa o nosso trabalho da Polícia Militar na região metropolitana de João Pessoa e depois a gente segue com alguns comandos naquela região até chegar aqui no Sertão. E quando saiu para o posto de major, mais precisamente nesse ano, né, eu fui convidado pelo secretário de Segurança Pública, assumir o comando do 13º Batalhão para resolver o problema que estava acontecendo ali naquela cidade, naquela região, principalmente na cidade de Aguiar. E com o trabalho desenvolvido que a gente vem fazendo, esse tempo todo que eu passei como capitão, né, eu venho com um prazer mais saboroso. Agora, Tenente Coronel, que é o penúltimo posto, né, da Polícia Militar, e faltando agora só a promoção a Coronel Fechado. Perfeitamente. Tenente Coronel, agora Tenente Coronel Celima, com atuação impecável. Vocês estão me ouvindo, não? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo o senhor. Com atuação impecável aqui na nossa região, né? Sempre aí na segurança, garantindo a segurança da nossa região, José Dias Neto. Exatamente. Como a gente já destacava, um trabalho assim de repressão à criminalidade, de combate à atuação das facções criminosas. A gente tem trazido aqui diversas vezes no programa reportagens em que o comandante Celima, na região do 13º Batalhão, tem colocado realmente a polícia na rua. Tenente Coronel, o que... A partir de agora, a partir de uma promoção como essa, a gente sabe que há toda essa hierarquia na Polícia Militar, mas tem realmente um impacto na atuação, né? Ser promovido ao posto agora de Tenente Coronel. Isso demonstra o compromisso da Polícia Militar, mas, acima de tudo, o reconhecimento ao seu trabalho e, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade para continuar realizando esse trabalho na região. Com certeza. O trabalho ele deve continuar diuturnamente. Ou seja, a gente tem que começar a continuar essa pancada que a gente vem aqui no Vale do Piancó. A gente sabe das problemáticas, a gente sabe também que cada cidade existe a sua peculiaridade, ou seja, existe sua característica. Na região do Vale do Piancó predomina as ações das facções. Se você for ali para o lado de Catolé do Rocha, a gente já começa a trabalhar com as vinganças privadas, que é um pouco mais difícil de trabalhar. Mas na nossa região a gente trabalha com a situação das facções. Então, o combate às facções, a gente tem que ir diuturnamente.
não dá sossego para eles. E é isso que a gente está fazendo aqui no Vale do Piancó. Mas um ponto muito importante do nosso trabalho aqui do Vale do Piancó, no combate à criminalidade, eu deixo bem frisado, é a sociedade. Como costumo dizer que é dever e obrigação do Estado, a segurança pública é dever e a obrigação do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. E a gente levou isso para a sociedade do Vale do Piancó. Quando a gente leva isso, que ele tem um direito e a responsabilidade de colaborar com a segurança pública, e eles abraçam essa ideia, o resultado não é outro. O resultado é diminuição dos índices de criminalidade juntamente com a sensação de segurança. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Reduzir os índices e sensação de segurança. Você pode até reduzir os índices. O que índices são esses? Você vê ali crimes violentos letais intencionais. Você pode diminuir o CVP, que é o crimes violentos patrimoniais. Mas a população não se sente segura na sua área. Então, a gente tem que trabalhar conjuntamente com a redução dos índices e a sensação de segurança. E a sensação de segurança ela é mais prazerosa para o cidadão do Vale do Piancó, como todo o estado da Paraíba. Então, quando a gente leva essa atribuição para a sociedade, leva essa explicação para a sociedade, que ela tem um direito e responsabilidade, o resultado não poderia ser outro. Várias informações da sociedade, através de programas de rádio, através do Instagram, do próprio 13º Batalhão, com sigilo, mantendo quem não está denunciando aquela situação, e a gente vem fazendo esse trabalho. Não posso deixar de falar também, porque se você não tiver um efetivo que esteja altamente motivado, um efetivo que esteja altamente comprometido com o trabalho de segurança pública, também você não caminha. Até que, como costumo dizer, não existe nenhum comandante, grande comandante, e não tão pouco, existe um grande líder, se por trás dele não existe uma grande equipe. Então, esse trabalho funciona com o líder e com o comandante presente e com a grande equipe por trás que abraçou a causa e abraçou essa causa do combate à criminalidade. Comandante, em relação, o senhor toca num assunto agora realmente muito importante e é o que tem repercutido muito em todo o estado, que é o combate à presença das facções criminosas nessas cidades interioranas. O senhor, inclusive, realizou diversas operações, tanto na zona urbana como também na zona rural, em área de difícil acesso, identificando, prendendo, inclusive, membros integrantes de facções criminosas. E eu lhe pergunto, a que é que o senhor atribui a presença de facções criminosas em cidades do interior, em cidades que até pouco tempo viviam uma tranquilidade, uma ordem e tranquilidade que ao cidadão parecia realmente um clima de muita paz. Só que hoje a gente vê a polícia trabalhando, repreendendo a criminalidade, não somente crimes, digamos, de menor porte, mas sim integrantes de facções criminosas no sertão e principalmente em cidades de uma geografia até de difícil acesso, de dificuldade, mas mesmo assim esses integrantes fazem morada, fixam inclusive residência nessas cidades, como a gente tem acompanhado o trabalho da polícia. Bem, isso parte de um princípio, no modus operandi, como a gente costuma dizer, das facções. Oferta e procura, esse é o primeiro ponto. Então eles começam nas grandes cidades, como João Pessoa, Campina Grande, região metropolitana, com as facções, e aí eles trazem essa facção, essas ideias, para aumentar o seu domínio, o seu território da venda de droga, porque as facções elas se mantêm através da venda de droga. A principal facção que atua no estado da Paraíba é a facção denominada Nova Al-Qaeda, né, que surge ali por volta de 2018, após uma separação da antiga Al-Qaeda, que tinha como seu chefe o Fão, e aí vem aquela tropa do Vaqueirinho. Então eles começam a trazer aquela ideia daquela facção, a combate de território para a venda de drogas para o Alto Sertão e para as cidades menores. E começa a recrutar pessoas que moram nessas cidades pequenas, que são consumidoras de cocaína, de maconha, de crack, ou seja, do skunk, para vir para o lado deles trabalhar. Então, o interessante é que a maioria das pessoas que a gente pega são pessoas que não são filhos das cidades do Vale do Piancó. Elas não são filhos ali da cidade de Boaventura, Itaporanga, Piancó ou qualquer outra das 20 cidades que compõem o Vale do Piancó. Elas são pessoas que vêm de outra cidade, Campina Grande, João Pessoa, que se alia com algum morador, mas o chefe é ele.
Porque na facção Nova Al-Qaeda, ela tenta se reestruturar e se organizar, para você ter uma ideia, ela existe aquele simpatizante, existe o companheiro, o conselheiro e o presidente. Então, ela tenta ramificar agora em todo o estado da Paraíba. Mas o que é que ocorre? Nós, como representantes do Estado, como órgão de segurança pública, a gente não pode deixar isso acontecer. Eu digo sempre à minha tropa, tudo no início se resolve. Agora, no entardecer, fica difícil da gente resolver. Se a gente combate a criminalidade, se a gente vai pesado junto à criminalidade no início, eles não vão crescer. Agora, se a gente deixar, fazer aquele olhar para o lado, fazer que está sabendo de uma coisa e não vai lá, a gente está sendo omisso. E eu não aceito que a segurança pública, a minha pessoa e o meu batalhão, seja omisso nessa situação. A gente tem que enfrentar essas facções. Então, ela chega nas cidades, geralmente, para você ter uma ideia, eles ficam recrutando mulheres. Agora tem uma nova onda agora que eles estão fazendo, recrutar mulheres principalmente que tenham filhos pequenos, não possui relação íntima entre os dois, mas é aquela pessoa pobre que não tem uma casa para morar, e o faccionado chega lá e diz, vamos morar nessa casa aqui, você não vai pagar aluguel, você não vai pagar a feira e você se faz de minha companheira. Para que a Polícia Militar e a Polícia Civil nunca suspeite da atitude de tráfico de droga, a atitude ilícita que ele está fazendo naquela cidade. E aí vem o ponto importante. Por que ele recruta essas mulheres hoje? Principalmente porque algumas viaturas não possuem o policial feminino para abordar a mulher. E segundo, se for preso, ela assume toda a responsabilidade da droga. Por que isso ela assume a responsabilidade da droga? Porque ela sabe que a ação marginal, ela evolui com o tempo. Ela não fica parada, a ação marginal. Então, a ação marginal, ela sabe que se a mulher for presa e ela ter filho menor de idade que precisa dos seus cuidados, ela vai aproveitar dos benefícios da lei. Ou seja, ela sai tornozelada, mas não fica presa. Isso é um direito que assiste a ela. Então, isso é um direito que assiste as mulheres. Só que a facção agora pega esse direito para as mulheres que realmente necessitam, e agora as facções se utilizam dessa brecha para recrutar as mulheres para que fiquem nas residências com os mesmos, para que os mesmos possam vender sua droga, e no momento que for pego, a mulher diz, não, a droga é minha. E ele não tem nenhum relacionamento com aquela pessoa. Mas aí vem outro ponto mais importante no combate à criminalidade. É muito diferente combater a criminalidade numa região metropolitana como João Pessoa, Bahia, Santa Rita ou Campina Grande, e a gente combater a criminalidade aqui no sertão. Eu venho de uma realidade diferente. Eu venho de uma realidade de combater a criminalidade desde que eu saí aspirante em 2003. Chega ali no 1º Batalhão. Eu só chego aqui no sertão no ano de 2013. Então, combater a criminalidade em João Pessoa é diferente de combater a criminalidade na região do sertão. Por quê? Porque aqui contamos com um fator muito primordial no combate à segurança pública: o apoio da sociedade e dos homens de bem. A sociedade e os homens de bem ainda são forjados nos torrões do Alto Sertão, nesse calor imenso, para ser um cidadão de bem. Então, quando aquela pessoa se instala naquela cidade, automaticamente ela liga para mim. Chegou uma pessoa na cidade de Diamante, hipoteticamente, na cidade de Diamante, que não é de Diamante, moradora de Diamante, e está só ele e uma mulher lá. E ele está vendendo droga. Diante das informações, a gente vai verificar no local. Então, olha a participação do cidadão. E justamente quando acontece algo naquela cidade que a gente efetua a prisão, o policial militar conta com o apoio da população, principalmente com um fator muito importante: testemunha. Por que testemunha? Porque quando você trabalha em João Pessoa, Bahia e Santa Rita, o policial ele faz a ação, ele combate a criminalidade, ele prende o criminoso. E no outro dia, o criminoso tem 20 testemunhas acusando o policial daquilo que ele não fez. Que isso é um outro modus operandi das facções e de quem comete o ato criminoso, de desacreditar o trabalho dos órgãos de segurança pública. Ou seja, ele vai dizer que foi arbitrária a sua prisão, ele vai dizer que foi espancado, ele vai dizer que foi invadida a sua residência, ele vai inventar todo tipo de fato. E lá em João Pessoa, o policial, ele só conta com ele. E a guarnição para dizer realmente o que aconteceu. Aqui no sertão é totalmente diferente. A gente conta com o apoio da sociedade. Então, tudo que acontece ali de uma operação policial, caso ocorra alguma denúncia ilícita, ou seja, para beneficiar ele no processo dele, a gente consegue as testemunhas porque o homem de bem está do lado da Polícia Militar. O sertanejo, ele é um homem de fibra.
ele é uma pessoa de fibra, seja ele homem ou mulher, que não aceita ainda essa criminalidade, que não aceita ainda a facção ser adentrada dentro da cidade dele. E o resultado é esse do trabalho que a gente vem fazendo. Então, existe um modus operandi, que esse é o principal motivo, o modus operandi. Existe a situação muito delicada, que eu fiz uma reunião com os transportes alternativos, aí eu vou falar aí para todos os telespectadores e ouvintes aí do Sertão, que todos eles entram dentro das cidades através de transporte alternativo. Aquela van que conduz, que tem aquela saída segunda, quarta, sexta, que vai para João Pessoa, Campina Grande, que volta, tanto transporta como leva. Aí agora pergunta, o dono da van tem responsabilidade? Em parte. Ele sabe do que está acontecendo? Sabe não. Porque ele só vai transportar, ele não pergunta quem é. Então a gente está levando a ideia, a Associação dos Transportes Alternativos, fizeram até a reunião, eles concordaram, de solicitar a identidade como se fosse a empresa Guanabara, a empresa de qualquer ônibus interestadual, que ele solicite documento pessoal e na entrada do ônibus ele confere o documento pessoal com a passagem. Já o transporte alternativo não faz isso. Ele não faz isso. E aí a gente vê esse pessoal entrando. Então, aconteceu na cidade de Catingueira, transporte alternativo, conduzindo 3 faccionados do mesmo PCC, armados, que vieram fazer uma guerra contra a Al-Qaeda, a nova Al-Qaeda, e não conseguiram, foi pego. O pessoal que foi pego em Boa Ventura, que ia cometer uma chacina na cidade de Boa Ventura, veio através de quê? De uma van. As armas vieram onde? Dentro da van e dentro de uma bolsa. Normalmente, como se fosse um passageiro comum. E aliás, um menor de idade dentro da van. E eu levei essa preocupação à associação aqui do Vale do Piancó, e eles concordaram. Como é que você pega um menor de idade, sem acompanhamento do seu pai ou responsável, dentro de uma van, e ele vem cometer um homicídio aqui na cidade do Vale do Piancó? Então, como a segurança pública ela é dever e obrigação do Estado, direito e responsabilidade do cidadão, eu chamo o cidadão para essa responsabilidade, para esse direito da segurança pública. E aí estamos funcionando no combate à criminalidade. Então, aquele cara que traz a van, e a gente está implantando aqui no Vale do Piancó, ele só pode trazer agora como? Com a identidade, com o documento, qual o destino que ele vai. Ele manda para a gente essa documentação. Fazemos barreira antes de entrar no Vale do Piancó para tentar dificultar a ação criminosa. Mas, ressaltando, segurança pública é diferente no sertão. É fácil de fazer segurança pública no sertão. É fácil de combater criminalidade no sertão. É fácil de erradicar as facções criminosas dentro do sertão. Basta apenas a gente chamar a sua tropa, chamar a sociedade, fazer um gabinete de segurança pública através da Delegacia de Polícia Civil, do seccional, através do Ministério Público e através do Judiciário e da Polícia Penal. Quando esses órgãos trabalham em sincronia, com integração, e não somente integração, mas sim com interação, sem conflito de egos, a segurança pública vai de vento em popa, não tem como dar errado. Perfeitamente, perfeitamente. Tenente Coronel Celima é o nosso entrevistado do programa Olho Vivo de hoje, falando sobre a atuação do 13º BPM Itaporanga em toda a região. E a gente tem diretamente da Rádio Conceição FM, o F de Assis, que tem uma pergunta para o senhor. Muito boa tarde, meu caro Zé Dias, boa tarde, Priscila, amigas e amigos do Olho Vivo, aos ouvintes aqui do Vale do Piancó também um grande abraço. Um abraço ao Tenente Coronel Celima, que recentemente esteve à frente da Companhia de Polícia Militar aqui de Conceição e agora tem feito um trabalho brilhante no 13º Batalhão de Polícia Militar, inclusive em nome da sociedade de Conceição, de todo o Vale, da imprensa, queremos parabenizar. Tenente Coronel, como tem sido a parceria do seu trabalho com a Polícia Civil aqui no Vale? Eu tenho observado que as operações em conjunto têm dado um resultado muito positivo, mas eu queria que o senhor pudesse nos falar um pouco mais desta parceria entre a Polícia Militar, através do seu comando, e também a Polícia Civil aqui no Vale do Piancó. Um abraço de Conceição, F de Assis. É uma boa pergunta. Meu abraço, F de Assis. Essa cidade de Conceição é tão maravilhosa. Eu cheguei na cidade de Conceição também com uma missão. Cheguei no ano de 2020 para a gente controlar os índices
de CVLI e CVP, que era muito alto, combater também as facções, e o resultado foi perfeito. A gente conseguiu passar aí 3, 4 anos sem ter nenhum assalto à mão armada. Nenhum assalto à mão armada. E no combate diuturnamente às facções. Para você ter uma ideia, hoje eu não tenho problema. Quando a gente passa ali a cidade de Diamante até Conceição, que era onde eu comandava, a gente tem quase zero ocorrência dessa natureza. Quando a gente vai ver um homicídio, foi uma briga de bar, foi uma briga de marido e mulher, alguma coisa que aconteceu, um feminicídio que está dentro da residência dele, que é um crime um pouco difícil de combater, porque a violência está interna dentro daquela residência e a mulher fica um pouco temerosa de denunciar aquele agressor e uma ocorrência um pouco difícil de retrabalhar. Mas com conscientização a gente está conseguindo erradicar também esses crimes violentos cometidos com a mulher, que são abomináveis essa situação. Como também ao combate às facções não foi diferente. Fizemos várias operações. Aí vai meu abraço aí ao promotor de justiça, doutor Levi, altamente combatente, uma pessoa altamente firme nas suas posições, que junto com ele, juntamente com a Polícia Civil, na pessoa do doutor Ilamilton, fizemos excelentes trabalhos na região de Conceição e não está sendo diferente aqui agora no comando das 20 cidades. Se não houver a cooperação entre Polícia Militar e Polícia Civil, Polícia Penal, Ministério Público e Judiciário, a segurança pública não anda. Isso é fato, é ponto. Então, todo comando que eu assumo, a primeira coisa que eu faço, antes de começar a trabalhar, procuro o seccional, procuro os delegados de plantão, me apresento a eles, como cortesias de um visitante, vou até eles, como também vou até o Ministério Público e vou até o Judiciário. E mostrando a intenção e como vale a pena e como é de responsabilidade nossa o combate à criminalidade, toda equipe integrada de segurança pública. Então, não existe nenhuma situação de algum comandante chegar para assumir um batalhão e querer só ele. De não conversar com o delegado, não conversar com o promotor, não conversar com o judiciário, não dá certo. E não vai para frente segurança pública. Segurança pública é integração. Segurança pública é interação. Então, desde João Pessoa, que é onde eu vim, mantenho um bom relacionamento com todos os delegados que já conheci, mantemos todos eles uma parceria, sempre mostro a ele que não é um individualismo do batalhão, é sim um conjunto do trabalho, Polícia Civil e Polícia Militar, porque se nós estivermos integrados e mais precisamente interagido, o resultado é a redução dos índices, o resultado é o combate às facções criminosas. E a gente não pode baixar a cabeça e, por questões de ego, não sei se de algum comandante ou algum delegado, dizer, não, eu faço o meu trabalho, você faça o seu. Não, isso não existe. Até porque o nosso secretário de Segurança Pública, doutor Jean Nunes, a qual tenho muito respeito, e o nosso comandante-geral, Coronel Sérgio, e na pessoa também de Coronel Douglas, eles são pessoas que combatem a criminalidade e sabem da importância que tem da integração e da interação. Então, quando eu fui convidado aqui para o Vale do Piancó, através do secretário de Segurança Pública, automaticamente eu tenho a obrigação, o dever, de manter esse laço de amizade e de companheirismo com a Polícia Civil para que a gente ande conjunto. E o resultado é esse, tudo que eu sei, eu passo para eles, a gente conversa, eles colocam no papel, porque na missão da Polícia Militar é o trabalho da Polícia Judiciária, ou seja, o processo de investigação é com a Polícia Civil. O que eu tenho de informação eu passo para eles. O resultado muito bom que aconteceu foi na cidade de Serra Grande, onde a gente tirou de circulação um traficante que vivia lá na cidade de Serra Grande há mais de 15 anos. Ele dominava a área de Serra Grande e entrava um pouquinho em Caiana, né? Porque em Caiana ali quem comandava era o Samuel, o vulgo Morcego, que está tornozelado e está morando na cidade de Campina Grande. E ele tenta trazer todas as vezes traficante para ficar na cidade de Caiana, que são de fora, que vem com uma mulher que não são casados, a ficar residente. Mas aí o cidadão liga para a gente, informa que chegou uma pessoa estranha na cidade e a gente vai lá. Na cidade de Caiana, você tem ideia, a gente estourou uma biqueira, como eles costumam dizer biqueira, e para o telespectador ouvinte que não sabe o que é biqueira, ou uma lojinha, como eles costumam chamar, eu vou abrir uma lojinha do tráfico. Ah, eu estou com a biqueira, ou com a boca de fumo. Então ele instalou lá na cidade de Caiana e a gente derrubou, e tinha um menor de idade da cidade de Campina Grande. Aí pergunta, o que é que esse menor de idade estava fazendo numa residência, com mais 2, sem a presença dos pais, com 15 anos de idade? Como é que ele chegou ali na cidade de Caiana?
Foi o traficante Morcego, Samuel, vulgo Morcego, conhecidíssimo na área policial, que recrutou essas pessoas para mandar para Caiana e prendemos. Com 3 semanas depois, ele mandou um casal. E aí a gente começou a monitorar o casal. E juntamente a Polícia Civil, fazendo trabalho paralelo também, junto em Serra Grande. O delegado já estava com o procedimento aberto, já estava com a investigação aberta, e a gente só deu algumas informações complementares. Porque a disse, vamos fazer conjunto, sim, operação conjunta. E a ordem do secretário de Segurança Pública é integração e interação. E não pode ser diferente. Então, o resultado foi esse. A gente desarticulou na cidade de Caiana hoje. O pessoal está vindo comprar droga em outras cidades para consumir em Caiana, porque nem tem Serra Grande, nem tem Caiana. Mas vai chegar outra pessoa lá para vender? Vai. Porque o crime ele não vai acabar. E a gente sempre vai estar atuante. A gente sempre vai ter que estar em cima dessas pessoas. Em Serra Grande, não tem ninguém vendendo droga hoje? Não tem. Porque, como chamava, o Coroa Adriano, para você ter ideia, na revista da casa, ele guardava arma dentro de um congelador, dentro da máquina de lavar, maconha e dinheiro. Era em outro local, era cocaína, e deu aquele estardalhaço todo que estava ali, porque a gente descobriu, o delegado descobriu que ele não é só um traficante. Não só é um membro faccionado da Al-Qaeda. Ele não é um conselheiro da Al-Qaeda, mas é um membro da Al-Qaeda. Então, ele também participava de homicídios. Então, a pessoa chegava ali e comprava droga, se tinha um desafeto, ele alugava as suas armas para que as outras pessoas cometessem crime. E foi desarticulado. Como foi desarticulado? Com a integração Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário. Se não houver essa integração e interação, segurança pública não anda. Então, um bom relacionamento mantém aqui com todos os policiais civis, mando meu abraço a todos, na pessoa do doutor Ilhamilton, que é um delegado altamente competente, seccional, e que nos damos muito bem, graças a Deus, e o resultado é esse. Segurança pública, redução dos índices e sensação de segurança. A gente está conversando agora no programa ao vivo com o Tenente Coronel Celima, que é o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar em Itaporanga, na região do Vale do Piancó. A gente vai agora aos estúdios da TV Diário do Vale, nossa afiliada na região do Vale do Piancó, diretamente de Itaporanga, Cláudio Nepó, que vai trazer também o seu questionamento nessa entrevista ao vivo. Boa tarde, Nepó. Boa tarde, Itaporanga. Muito boa tarde, meu caro José Dias Neto. Boa tarde a Priscila, a todos que fazem a TV Diário do Sertão, especialmente ao programa Olho Vivo. Boa tarde também ao Major Celima, que agora é Tenente Coronel. Inicialmente mandar um abraço e parabenizar o Tenente Coronel Celima. Celima, a gente vem acompanhando o seu trabalho aqui no Vale do Piancó desde a sua chegada. Você nos deu entrevista exclusiva no nosso programa de rádio. E vem de lá para cá trabalhando, já desarticulou um quadrilha em Aguiar e outras cidades do Vale do Piancó. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: qual a importância da população nessas prisões desses traficantes, desses viciados? A população tem ajudado a polícia nesse contexto da palavra, ou seja, especificamente nesse assunto, como é que a população tem ajudado a Polícia Militar? Um abraço e até a próxima. Um abraço fraternal, meu amigo aí, Nepó, da cidade de Itaporanga. Muito obrigado pela sua pergunta. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que quando a população entende da sua responsabilidade, não tem como dar errado. E aí vai meus parabéns a todo cidadão, a todo homem, a toda mulher, a todo cidadão do Vale do Piancó, as 20 cidades, a ajuda fenomenal que eles estão fazendo com a segurança pública. Porque aquele que chega naquela cidade pequena, seja a cidade de Itaporanga, Conceição, Piancó, que são as maiores, chegou, todo mundo sabe quem é. E todo mundo tem que saber suas intenções que eles estão fazendo naquela cidade. Para você ter uma ideia, eu já cheguei em uma determinada cidade, Coremas, por exemplo, que deu um pouquinho de trabalho, mas a gente já consertou ali 80%, que a gente chega ali numa rua, tinha 4 lojinhas, 4 biqueiras numa rua só, ali no Galaçado, um bairro chamado Galaçado. E eu ficava me perguntando por que isso aquilo acontecia. E por que isso estava acontecendo naquela cidade. Então a gente começou a combater a criminalidade na cidade de Coremas, e o resultado foi excepcional, e com o apoio da sociedade. Aonde eu friso o apoio da sociedade? Porque em determinado local tinha uma casa que se instalava uma traficante,
era uma mulher, certo? Que era faccionada da Al-Qaeda, e toda vez que se tratar de mulher, fechava a casa, isso, aquilo, outro, mas ali a polícia saía e ela continuava vendendo a droga. Só que a sociedade, ela quer ação urgente. Ela cobra para ontem a situação. E eu não digo que está errado, não, está certo. Porque ele está sendo ofendido, ele está sendo incomodado com aquele traficante e tem que dar um resultado. Porque, caro telespectador, caro José Neto, você não sabe ainda o que é viver de cabeça baixa em uma comunidade carente. Você não sabe ainda o que é viver, o cidadão está vivendo em uma comunidade carente, de cabeça baixa, tem que passar de cabecinha baixa, tem que falar baixinho, não pode tocar no nome dos traficantes, sendo ali feito de um cidadão menor, porque diminui a personalidade da pessoa. Você não sabe o que é. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso porque eu sou oriundo ali da cidade de Bahia. Eu sou nascido e criado na cidade de Bahia. Eu nasci ali no binário ali da cidade de Bahia, mais precisamente, ali na antigo Conjunto Kennedy e chegando ali até o Campo da Sambra, que é bastante conhecido, hoje bastante violento. Para você ter uma ideia, hoje eu vou até a cidade de Bahia e me encontro com meus amigos de infância que conviveram com a violência, que conviveram com o início das facções, né? Convive ali o crescimento daquela... Antigamente não eram as facções, eram as gangues. Existia em Bahia gangue Operação Facão, gangue do Mutirão, a gangue do Centro, que era só para brigar nos bailes funk. E ali vai a interação entre eles. Então, eu venho daquele local. E uma das coisas que a gente mais pensa, cidadão de bem, que a gente tem um pai e uma mãe que plantou valores no seu filho, que isso é o que está o maior problema, que a gente tenta chamar a sociedade também, da plantação de valores na cabeça do filho e da sua filha, que não está existindo mais, de saber o que é o certo e o que é o errado, de respeitar as autoridades, de respeitar pai e mãe, de respeitar professores, não está sabendo mais. Quando a gente nasce numa comunidade carente dessa, com esses valores, e que a gente andava muito de cabeça baixa, e a gente sonha em ser policial, e quando a gente alcança o objetivo, a gente não admite mais. Eu sei o que o cidadão carente sofre na mão dessas pessoas. Porque um dia eu sofri. Eu não podia andar em rua, porque se andasse naquela rua ali, eu ia apanhar, ou não podia andar na rua porque tinha que dar dinheiro, porque o pessoal estava lá sentado cobrando pedágio para quem fosse ir na feira de Bahia. A gente não podia fazer nada porque o traficante, que era o chefe, estava mandando em tudo e podia sair alguma morte. A gente soltava a pipa, aí quando um torava a pipa do outro, lá vem o cara traficante também que soltava a pipa com a faca na cintura ou com a arma, bora, sai todo mundo daqui, senão a pipa é minha. E a gente baixar a cabeça e sair. Eu sei o que é que o cidadão passa. Então, quando eu chego para trabalhar num batalhão em uma cidade, eu não admito que nenhum cidadão passe aquilo que eu passei no passado. Não admito isso, porque eu sei como funciona o funcionamento do criminoso. Eu sei como eles agem. Porque a gente passou lá atrás submisso a eles. Então, a gente volta agora a comandar como investido do poder de polícia, investindo como agente do Estado, para não admitir mais isso. E voltando à cidade de Coremas, a importância da sociedade, ela vivia numa casa, a casa alugada, mas sem contrato. Simplesmente eu chamei o cidadão que era dono da casa e disse, peça a sua casa, aqui é um ponto de droga. Expliquei a situação a ele. Na mesma hora, o cidadão de bem olhou no meu olho e disse, comandante, eu peço agora mesmo, e eu não quero a partir de amanhã na minha casa. Eu só peço uma coisa ao senhor, que o senhor vá comigo, porque eu sei que se eu for sozinho eles vão querer me intimidar. Diga, eu sei que eles vão intimidar. E eu sei a forma que eles vão intimidar. Mas eu sei como atingir eles. Eu sei do que eles têm medo. Eu sei o maior medo que eles têm. Então eu ataco no medo deles. E a gente vai para cima. Então não foi diferente. Chegou lá, pediu a casa, ela foi embora. Então a gente tirou ali do meio da sociedade aquele foco de tráfico na cidade de Coremas e hoje a gente reduziu em termos de 50% a 60% das lojinhas e das biqueiras. Conjuntamente com quem? Com o trabalho da sociedade. Foi diferente em Itaporanga? Não, foi da mesma forma. Foi diferente em Piancó? Não, foi da mesma forma. Para você ter uma ideia, com a ajuda da sociedade, a gente conseguiu tirar de circulação um conselheiro da Al-Qaeda altamente respeitado na facção, conhecido por Tião de Macaúba. Mas lá no Goiás ele era conhecido como Pará. Então ele era um membro faccionado, e não só faccionado, ele era um conselheiro, ou seja, ele tinha palavra final também
quando eles vão decidir qualquer coisa, matar alguém, ou alguém que está na cadeia, que tem que ser morto, alguma coisa, é feito uma videochamada com todos os conselheiros, aqueles que estão presos e que estão fora, para dar ordem. Então, ele tinha cometido já 2 sequestros, o último sequestro agora na cidade de Piancó, ele participou como interlocutor na negociação, a voz dele é inconfundível, ele era conhecido, ele gostava de se ostentar, que era o veneno da cobra cascavel, e um popular nos ajudou, localizamos eles na cidade de Goiás, vai a integração, Polícia Militar e Polícia Civil do Vale do Piancó, entramos em contato com Goiás porque tinha 3 mandatos de prisão em aberto, para você entender, ele cometeu um latrocínio na cidade de Piancó, que ele matou por sufocamento. Ele matou por sufocamento a senhora. Então foi muito lamentável o que ele fez. Ele estrangulou a mulher, porque a mulher não quis dizer onde é que estava o dinheiro, para você ver o tamanho da crueldade que era esse cara. E lá na cidade de Goiás não foi diferente. A CPE, quando foi na pessoa do Major Jorge Paiva, ele foi até o local, armou a operação, e ele, como não se entregava para ninguém, preferia ser morto, ele terminou sendo na troca de tiros, vindo a óbito. E a gente tira de circulação não só ele, mas também todos aqueles que trabalhavam para ele, lá dentro da cidade de Piancó e na região do Vale do Piancó. Altamente perigoso. Ele que fornecia, trazia a cocaína nos ônibus alternativos, que sai lá da cidade de Brasília, 3, 4 ônibus e vem até a cidade de Patos, que não tem uma fiscalização, que não tem um número de documento, não tem nada, vinha dentro desses ônibus. E chegamos até a companhia de trânsito e uma operação junto com o doutor Tito, aí vai meu abraço ao delegado doutor Tito, altamente competente delegado, efetuar a prisão de um dos membros do Tião Macaúba e um produto de cocaína. E dentro dessa apuração, a gente chega lá no Tião de Macaúba, no veneno da Cascavel, que agora não tem mais veneno, foi retirado dele, com o trabalho da sociedade. Se a sociedade não tiver lado a lado, ombro a ombro, com os órgãos de segurança pública, nada adianta a gente trabalhar. Porque vamos precisar de vocês. Vocês que estão aí na ponta, como eu era uma criança criada lá em Bahia, a gente é que sabe de informação. A gente é que vê dentro do bairro o que é que está se passando. A gente olha e observa. E nosso olho, nossa observação é que vai dizer quem está cometendo crime e quem não está. Então a participação da sociedade ela é muito importante. Com toda certeza. Tenente Coronel Celima é o nosso entrevistado do programa Olho Vivo de hoje, falando sobre a atuação da Polícia Militar aqui na nossa região. E agora a gente vai para o Portal Diário com Luiz Adriano, que também tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Luiz Adriano. Olá, muito boa tarde, José Dias Neto, boa tarde, Priscila, boa tarde a todos aí na bancada do Olho Vivo, boa tarde o Tenente Coronel Celima, e parabéns, aproveitando o momento para parabenizá-lo pela promoção aí de Major a Tenente Coronel, e também quero parabenizar pelo brilhante trabalho que tem sido feito por sua pessoa e por toda a sua equipe no Vale do Piancó em combate à violência naquela região. A pergunta que nós temos ao Tenente Coronel na tarde de hoje é a seguinte: em relação ao que temos visto nos últimos dias aqui na Paraíba, por exemplo, aqui no Conde, aqui no litoral sul aqui da Paraíba, tivemos um caso onde alguns policiais foram presos e agora eles estão com medidas cautelares em virtude de excesso em um confronto com criminosos, com suspeitos, e acabaram aí se tornando criminosos também, de acordo com o Ministério Público. E também tivemos o caso aí em Catolé do Rocha, nos últimos dias, aí nas últimas semanas, onde houve também confronto entre polícia e suspeitos, e um dos suspeitos veio a óbito nesse confronto. A nossa pergunta ao Tenente Coronel é a seguinte: como o Tenente Coronel enxerga esses casos e quais são as medidas que a polícia deve tomar para evitar esse tipo de excesso, para que não aconteça, digamos assim, a polícia que está ali como defensora da população acaba se tornando, sendo vista por alguns, não por todos, mas por alguns, como criminosos e não como guardiões. Então a nossa pergunta é essa: como o Tenente Coronel enxerga toda essa situação e quais os protocolos que a polícia deve tomar para evitar esses tipos de excessos?
Meu boa tarde, a Luiz Adriano. Uma pergunta muito, muito importante, certo? Até um tanto quanto nas redes sociais se tornou um pouco de polêmica, ainda está como polêmica, mas a gente aprende desde que a gente adentra na corporação, e ali quando a gente se forma e a gente chega nos batalhões como aspirante ou o soldado chega como soldado, que ocorrência, não se comenta ocorrência daquela qual você não participou. Você não pode comentar uma ocorrência da qual não estive lá. Então, o que aconteceu? Como estavam os policiais? Como é que estava o seu emocional? Como é que estava a situação na ocorrência? Eu não posso responder. Eu não estava lá. Então, quem pode responder isso? Os próprios policiais que vivenciaram, que estavam dentro daquela ocorrência, como foi o calor da ocorrência, como foi a tensão da ocorrência, como estava o emocional na situação, como foi a ação marginal contra os policiais. Então, só quem pode responder isso são os policiais que estavam envolvidos na ocorrência. Partindo desse princípio, de que não se comenta ocorrência da qual você não participou, eu vou me valer dessa situação. Mas também não devemos deixar de lado de que a pessoa só é considerada culpado após o transitado julgado. Então, o direito dos policiais de João Pessoa, que eu não conheço nenhum deles, vai ser preservado. Eu vou a algumas entrevistas, o direito de ser preservado, mas a Polícia Militar, ela continua firme e confiante nos órgãos, ou seja, no Ministério Público atuante, no Judiciário, na Polícia Civil, seja na perícia e seja a Polícia Militar. Então, eles estão fazendo trabalho e eles que darão o veredito. Por isso, eu me abstenho de comentar essa ocorrência. Na cidade de Catolé do Rocha, é da mesma situação. A gente não se comenta ocorrência da qual a gente não participava. Então, a guarnição e o comandante de lá que estava na situação é que pode falar. Mas pegando um gancho do que você me perguntou, eu posso falar do que nós passamos para os nossos policiais e do que acontece. Vamos lá. A Polícia Militar, ela tem uma fase. Então, ela é dividida em duas fases. Existe a velha guarda, a velha polícia e a nova polícia. Então, a velha polícia, ela vai lá ela chega até 2011, 2012, a antiga polícia. E a nova polícia, de 2013 para cá. Ou seja, uma nova doutrina, uma nova temática, uma nova instrução de abordagem, como se comunicar com o cidadão, uma polícia mais cidadão. Essa é a verdade. Veio para melhorar a nova polícia. Essa é a verdade. Mas a ação marginal, ela é atuante, ela é agressiva. Eu digo a meus policiais o seguinte: nenhum policial vai ser condenado, vai deixar de estar dentro das exclusões de licitude penal, ou seja, no estrito cumprimento do dever legal, na legítima defesa, contanto que o policial não cometa excesso. Isso eu friso todos os dias com meus policiais. E iremos revidar a ação marginal à altura dela. Vamos dar resposta à ação marginal à altura dela. Mas devemos tomar cuidado com os excessos, porque iremos responder por algum excesso. Essa é a minha orientação que dou aos meus policiais. Isso foi que eu aprendi na velha guarda, que eu sou da velha guarda, da velha polícia. Ou seja, daquela polícia que a gente entrava, o policial entrava na polícia lá e todo mundo era da comunidade carente, né? Então, a gente não via nenhum playboy ali que nascia na região da praia, que nasceu ali no Bessa, na Orla Marítima, Manaíra, que tinha filho de pais bastardos, de herdeiros, entrar na Polícia Militar. Então, quem entrava na Polícia Militar era quem vinha de Bahia, quem vinha de Santa Rita, que vinha ali da cidade de Mangabeira, que vinha aqui da região do Sertão, em que os pais não tinham tantas condições financeiras. Então, a gente vem dessa uma situação dessa realidade. Hoje, a gente vê a Polícia Militar entrando aí, como eu digo aí, o cara lá que é bastardo. Então, a gente não vê um carro dentro da academia ou dentro do Cefap. Hoje, se você for no Cefap, está lá cheio de carro que o pessoal tem. Então, o pessoal vem de um nível de sociedade diferente. Então, o entendimento de polícia de segurança pública, a gente tem que incutir nele diferente da velha guarda. Então, o que é que a jovem guarda agora? A gente coloca a prática da velha guarda de ação vibrante, ação vigorosa, ir para cima da criminalidade, dar a pronta resposta, enfrentar teto a teto, olhando no olho sem baixar a cabeça.
Mas, em contrapartida, a gente traz uma filosofia da nova polícia. O quê? Sem excesso. Não tem para quê. Você algemou, perdeu, a casa caiu, a droga está apreendida e ele está preso. Para que eu vou lá dar um chute nele? Ou para que eu vou lá e vou tentar, entre aspas, calar a resistência dele? Não há necessidade. Não há necessidade. E a gente leva esse policial, todas as prisões que a gente fez aqui, houve revide, confronto, houve confronto à altura. Se for preciso dar 300, 400, 500 tiros, depende da situação, a gente está lá pronto. Porque a ação agressora está revidando. Até a própria lei fala, só irá cessar a nossa ação quando conter a ação agressora. Se você dá um tiro numa pessoa e essa pessoa continua andando para cima do policial, seja com a faca ou com a arma, você dá outro tiro e ela continua andando para você, você dá um terceiro tiro até cessar totalmente o agressor, a ação agressora. Então, quando a gente acaba com a ação agressora, ali parou. Parou. O comandante deve ser firme, que está à frente da tropa, porque a gente sabe que não somos máquinas nem robôs, somos seres humanos, possuímos emoções, controlar a emoção. Parou. Olhar o cenário do que está passando, orientar seus policiais e conduzir a ocorrência dentro da tranquilidade, dentro da normalidade, comandante sereno, coração batendo ali 80, 70, não tem para que adrenalina lá em cima, senão vai fazer besteira. E a função do comandante é essa. Então, na região do Vale do Piancó, a orientação que a gente tem, desde os bancos escolares, o nosso comandante-geral, o secretário de Segurança Pública, Coronel Douglas, é não ter excesso, mas responder a ação marginal à sua altura. Se ele vir para cima do policial, ele vai levar tiro. Se ele vir para cima do policial, querendo ser mais do que o Estado, a gente vai fazer dele e provar a ele que pode lidar com situações adversas. E que ele não pode se dar... Exatamente, exatamente. Importante essa fala do senhor. É muito importante porque a gente vê em situações de que a gente tem que trazer policial. Porque eu não posso ter um policial dentro da minha tropa com medo de ir para a rua. A gente já tem muita coisa para se preocupar. E uma das funções mais primordiais de um comandante é levar conforto à tropa. É dizer à tropa, eu estou com vocês. Existe uma grande diferença de ouvir dizer e provar. O caminho é muito longo. Porque a gente passa por algumas situações de que a ação marginal começa a trabalhar de uma forma para evitar a ação da polícia. Entrando com alguns processos contra o policial, dizendo que o policial foi arbitrário, dizendo que o policial passou de meia-noite e tocou na sirene e acordou ele de meia-noite, que está havendo uma perseguição, que está havendo um assédio. Para você ter A gente está ao vivo com o Tenente Coronel Celima, da Polícia Militar na região de Itaporanga, no Vale do Piancó, ao vivo, com a gente falando sobre o trabalho da Polícia Militar em combate à criminalidade, principalmente a presença das facções criminosas na região, onde a Polícia Militar tem combatido e atuado fortemente. Na Polícia Militar na região do Vale do Piancó, entrevista com o Tenente Coronel Celima. Ele é o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar em Itaporanga, na região do Vale do Piancó. O Tenente Coronel vai retornar com a gente para concluir o seu raciocínio, né? Ele falava justamente sobre o medo de muitos policiais, né, em relação à atuação e até mesmo punição, né, por causa de alguma atuação em que ele pode ser, inclusive, denunciado. E a gente tem casos como esse de policiais que já relataram justamente esse receio, né, em relação ao que a lei muitas das vezes pode até mesmo punir o policial que está ali na rua, que está realizando o seu trabalho. Tenente Coronel Celima, que foi inclusive promovido esta semana pelo governador João Azevedo, entre eles também outros policiais que foram promovidos na instituição Polícia Militar. O Tenente Coronel Celima foi promovido ao posto de Tenente Coronel, ele que era até então major, né, com 25 anos
de atuação na Polícia Militar. Aí, enquanto a gente retorna aí com o Tenente Coronel Celima, retornou? Agora sim. Tenente Coronel, o senhor falava justamente para o senhor concluir o seu raciocínio do receio de muitos policiais, né? Muitos policiais que têm receio em atuar com medo de alguma punição, de ser denunciado, né? A corregedoria da Polícia Militar, enfim, todos esses assuntos que o senhor trazia no seu raciocínio agora há pouco. Voltando ao raciocínio, né? Como diz o Faustão, né? Quem faz ao vivo é diferente, né? Acontece essas situações de cair o link. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Aquele jargão dele lá. E acontece essas situações quando o programa é ao vivo. Mas voltando ao raciocínio, o que é que a gente pode falar? O comandante tem que levar tranquilidade para seu subordinado. Eu já vi, desde que eu ingressei na polícia, eu vi alguns coronéis e alguns comandantes, eu não vou citar o nome por forma de ética, de trazer um traficante ou familiar de um traficante para o gabinete dele para procurar saber o que foi que a Polícia Militar fez na rua, coisa que nem um traficante denunciou e ninguém denunciou, a ação da polícia. Como é que se comporta um policial desse na rua? Ele vai com medo para a rua. Se meu comandante é aquele que procura, como a gente costuma dizer, chifre em cabeça de cavalo, procurar coisa onde não existe, como é que eu vou trabalhar na rua? Então, quando a tropa identifica um comandante que pensa como eles, que sabe o que ele sofre e sabe o que ele passa, ele se sente mais seguro. E um comandante nada mais é do que um irmão mais velho. Eu não digo um pai, um irmão mais velho que orienta e dá ordem aos seus irmãos mais novos. E eu trago para eles essa segurança. Eles nunca vão me ver trazendo nenhum traficante para dentro da minha sala ou nenhum familiar traficante para estar denunciando a polícia. A gente já tem muitos órgãos controladores. A gente tem a ouvidoria, a gente tem a corregedoria, a gente tem um NCAP, a gente tem um Ministério Público, a gente tem N situações de fiscalização da polícia. E existe uma grande diferença que eu digo ao meu policial. Uma coisa é dizer que você fez. A outra coisa é dizer que está provando que você fez. Vou contar um exemplo prático para vocês aqui. É a cidade de Aguiar. Tem várias ações no judiciário, que, claro que são ações que entraram para barrar a ação da Polícia Militar, que jamais o Ministério Público Judiciário vai dar uma causa dessa, de um habeas corpus preventivo, de você não entrar numa área rural, não passar numa comunidade, porque você, aqui do Sertão, você sabe que para entrar em algumas comunidades, você vai abrir 5 cancelas. Você passa aí por 8 matabu, você tem que passar por propriedade de outras pessoas, que são caminhos ali centenas e centenas de anos que existe aquele caminho. Então, na ação agressora do Aguiar, teve um cidadão que entrou com ação habeas corpus preventivo para que a Polícia Militar não rondasse na sua comunidade. Porque quando a gente rondasse na comunidade, a gente ia se deparar com aquela troca de tiro que houve na cidade do Aguiar contra o vereador e seu cunhado. Você está entendendo agora como eles tentam barrar a ação policial? Aí eu digo a você, o comandante vai recuar? Não, não vai recuar. O comandante vai dar um passo atrás? Não, a gente vai dar 2 passos à frente. 2 passos à frente a gente vai dar. Há uma operação muito linda, aquela operação foi linda. Uma operação bonita, os valorosos policiais que participaram da ação juntamente comigo, estão todos de parabéns, estarei dando elogio a eles, porque, para você ter uma ideia, o desembarque foi às 0h30, o desembarque foi, passamos para subir uma serra sem um caminho, sem trilha, passamos 2h30, tivemos que atravessar o rio na altura do peito, 2h30, para subir uma serra, com 5 paradas para descanso, porque a serra era muito íngreme, até chegar ao ponto do local da ocorrência. Porque eles nunca imaginavam que a gente ia chegar por ali. Porque eles sempre imaginavam que a gente ia chegar pela propriedade dessa pessoa que entrou com a ação, com habeas corpus preventivo, para proibir a atividade policial na comunidade, não na casa dele, que a gente iria por lá. Só que a gente não foi por lá. Porque a gente sabia que ele estava esperando a gente por lá. Era o único caminho que tinha trilha. Então a gente surpreendeu a ação marginal, vindo no sentido contrário. Então, Aguiar, quando a gente foi convidado, chegou a Aguiar, coisas absurdas aconteceram no Aguiar. Coisas absurdas. Como é que pode uma facção, uma milícia, primeiro uma milícia que chega na cidade de Aguiar, e a milícia chega lá na cidade de Aguiar e começa a matar os membros da Al-Qaeda, começa a matar os traficantes, se fazendo valer de vinganças privadas,
se fazendo valer que ele próprio é o Estado. Um grupo de pessoas. Próprio Estado. Matando sem dar o direito de ampla defesa contraditório, sem estar abaixo da tutela do Estado. A sociedade, no início, adorou. Porque, queira que não, estava tirando traficante da cidade, matando. Mas a sociedade não percebeu que eles estavam abrindo ali uma empresa. Porque quando eles tiram o tráfico de droga agora, eles agora vão cobrar pedágio de cada morador. Para você ter uma ideia, o ano passado, para entrar na cidade da Aguiar, tinha 2 cancelas correntes, só entrava se pagasse o pedágio. Só entrava na cidade para brincar na festa se pagasse o pedágio. Me encontrando com um cidadão me parabenizando na última festa que teve agora do São João, disseram, eu nunca vi um policiamento desse, a maior tranquilidade, porque o povo não estava mais saindo na rua. Câmaras para vigiar os moradores e vigiar a ação da policial. Então, o vereador de Choco, que a família dele, e eu não é que eu parabenizo, mas eu aceito, porque é familiar, é primo, é irmão, né, que tenta defender ele, e que ele não se entrega, está lá dentro, e que a gente pede a ação e o apoio da população da cidade da Aguiar, por quê? Todo mundo tem medo dele. O nome dele é proibido de falar na cidade. O cidadão, quando você pergunta pelo nome dele, o cidadão baixa a cabeça. Aí vem aquela lembrança minha, lá da cidade de Bahia, que quando a gente chegar no local tem que baixar a cabeça. E eu olho para esse cidadão e digo, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você sente. E eu vou dar um resultado nisso. Eu vou trazer a paz social novamente. Eu vou trazer segurança para a cidade da Aguiar. Até por isso que foi a determinação do secretário de Segurança Pública, do Dr. Jean Nunes. Muito obrigado por essa oportunidade de comandar o batalhão, muita oportunidade de chegar nesse posto de tenente-coronel, porque se eu não tivesse assumido lá, talvez eu não tivesse furado a bolha para chegar até o posto de tenente-coronel. Me sinto muito lisonjeado e agradecido. Faço esse registro aqui. Então, na cidade da Aguiar, quando ele foi para lá, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, fomos para cima. E deu resultado naquela operação. Sobrou o vereador, os demais foram presos e ficou o vereador. O vereador não se entrega, relato da própria família dele, o relador não se entrega, porque sabe que vai pegar mais do que 40 anos de prisão, então vai passar muito tempo encarcerado, mas continua ameaçando as pessoas na cidade da Aguiar, lá de cima, por telefone, mandando recado, mas ele não é homem para enfrentar a polícia e enfrentar o Estado. Ele provou que não era homem nessa última operação, que deixou seu filho de 15 anos, 16 anos, no fogo cruzado. No fogo cruzado. Para vocês terem ideia daquela operação, a equipe de infiltração, quando ia se aproximando do local que eles estavam, eles pensaram que era uma raposa. E dois cachorros começaram a latir. Eles não foram pegos por causa dos 2 cachorros. O filho se acordou, que ia para o colégio, e começou a jogar pedra nos policiais. Joga pedra no cachorro. E o cachorro não parava de latir. Aí foi ver onde é que estava a raposa. Só que não era a raposa. Eram os policiais. Quando os policiais deram voz de prisão, que a distância assim, de 6, 7 metros, os 2 começaram a atirar na polícia, sem respeitar o filho. Que atitude covarde desse vereador. E aí a polícia, sem saber que era filho dele, revidou a ação agressora. Revidou a ação agressora até cessar os tiros que vinham contra os policiais, na legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal. A sorte que o menor se deitou, aí vem aquelas orientações, como eu disse na outra resposta aos meus policiais, parou. Primeiramente, devemos salvaguardar a integridade física e a vida de você, meu policial, nosso policial. Se eu me preocupo com a minha segurança, em primeiro lugar. Segundo lugar, minha segurança. Terceiro lugar, minha segurança. Quarto lugar, vítima. Eu tenho um bom trabalho para dar a você. Então, nessa filosofia do treinamento que eu faço com meus policiais, quando o menor gritou, eu sou filho, eu sou de menor, eu sou filho, não sou eu não, é meu pai que está, não, eu sou filho, eu sou de menor. Todos os policiais cessaram os disparos, fizeram um 360, um 360 é uma técnica que tem, circular, para não deixar ninguém correr, esperar o sol clarear mais um pouco, para não ter baixa, e principalmente uma coisa que a gente tem muito medo, fogo amigo, para a gente entrar na situação. Quando chegou lá, que levantou, se pensava que era um dos acusados, era o filho do vereador. Aí eu pergunto ao cidadão, todo mundo que está me escutando, que pai é esse? Porque se eu sou pai, eu tenho meu filho numa situação dessa, eu vivo na ação marginal, para salvaguardar a integridade do meu filho, eu faria de mim a barreira e o escudo do meu filho.
me deitava junto com ele e gritava: parou, eu me entrego, parou, estou com meu filho, me entrego. Mas ele se preocupou primeiro em quê? Na vida dele. E aí eu conclamo todo cidadão da cidade de Aguiar. Ele já está, o vereador ainda está dentro da cidade de Aguiar, na zona rural. Agora ele conhece, na palma da mão, a zona rural. Então, ele está em algum local, seja no sítio Lancha, seja no sítio Catolé, aonde ele esteja, ele está lá. Eu conclamo a sociedade do Vale do Piancó e da cidade de Aguiar: ajude os órgãos de segurança pública, ajude a Polícia Militar, vá lá no Instagram do 13º Batalhão, faça sua denúncia anonimamente, ligue para o 190, ligue para o 197 da Polícia Civil, procure algum delegado conhecido seu, algum policial que você conhece, que você tenha firmeza nele, e dê essa mensagem. Porque para acalmar a cidade do Aguiar, que ela está calma, a gente conseguiu 95%, não existe mais nada, até o traficante ali da Al-Qaeda, que se encontrava lá dentro da cidade, que estava para morrer por eles, mas com a chegada da gente não estava, está preso, que é o vulgo Pica-Pau, que ele sai da cidade de Souza e é nomeado como conselheiro da Al-Qaeda para ir mandar no tráfico na cidade de Aguiar. Já está preso. Já foi colocado no xadrez. Usava tornozelo eletrônico, quebrava o regime todos os dias, ia para a cidade de Souza pegar droga e voltava. A gente visualizou isso, montamos uma ação e prendemos o mesmo. Então só falta agora o vereador. O vereador e seu cunhado, Mantinho, que comentou aquele duplo homicídio, eles andam juntos. O Mantinho era caçador, então ele conhece toda a região do Aguiar. Então, mas a gente precisa dessa ajuda da sociedade. Então eu levo para o meu policial militar essa tranquilidade. Trabalhe. Se você não cometer excesso, você não vai responder nada. Ah, mas tem um inquérito preliminar, tem uma investigação de câncer. Qual o problema? Eu já respondi vários procedimentos, já respondi várias sindicâncias, eu já respondi vários inquéritos e me defendi, porque com a verdade existe. E se você está com o cidadão de bem que está ao seu lado, você está tranquilo. Se Deus está ao teu lado, o policial militar está tranquilo. E se seu comandante estiver ali de mão dada com ele, abraçado com ele e dizer: ninguém toca em você, ele se sente muito forte para trabalhar com segurança e não trabalhar de forma evasiva, ou seja, de uma forma de ver o crime do lado esquerdo e olhar para o lado direito, porque ele sente agora segurança no seu comandante. Isso é muito importante. Vou dizer só um fato: recebemos agora um inquérito preliminar, que vamos entrar, não vou falar nomes nem ninguém, de uma pessoa que foi presa 3 vezes por tráfico de droga e não tem carteira de habilitação. E toda vez que os policiais verem em cima de uma moto, vai abordar, lógico. Vai abordar, lógico, já tem tudo suspeito, e ele não tem habilitação. E toda vez é conduzido a motocicleta e é feito os atos fracional. Então essa pessoa foi lá, denunciou como vítima de assédio moral. Claro que quem escuta a denúncia não sabe o que acontece lá na ponta do terreno, não sabe o que acontece na realidade, e eu não culpo, certo? Eles estão no pleno total direito, e é o papel deles. Desce para a gente abrir um procedimento investigatório, e quando a gente chega aqui, a gente diz: o que é? Aí eu não vou abordar mais essa pessoa? Aí eu não vou mais combater esse criminoso? Vou sim. Não vou baixar a cabeça. Minha tropa não baixa a cabeça. A gente vai para cima. A gente vai para cima. Eu faço a pergunta ao cara cidadão, telespectador e ouvinte: para que traficante e bandido que não tem habilitação está andando motorizado? Tem que deixar a pé. Essa é a minha ordem aqui no Vale do Piancó. Traficante, assaltante, não tem habilitação, não tem nada, está tudo errado, abordar. Deixa ele a pé. A gente tem que incomodar, a gente tem que trazer a paz social, a tranquilidade. A gente não pode admitir, mas o noiado está ali esperando a droga chegar para fumar seu crack nas esquinas da cidade. Chega ali na loja, chega a assumir o comando, chega ali em Itaporanga, tá os noiados nas esquinas das lojas. Faz o quê? Fazendo o quê? Você não tem casa? Aí você está esperando a droga aqui, vai fumar seu crack aqui na frente de todo mundo? Porque a Cracolândia, quando ela começa desse jeito. Começa 2, 3 pessoas ali fumando crack, ninguém se incomoda. Aí começa 5, 6, 7, ninguém se incomoda. Aí começa 8, 9, 10, ninguém se incomoda. O cidadão não chama, com medo, da polícia militar faz de conta que não vê, faz de conta que não olha. Os órgãos de segurança pública faz de conta que não existe, porque não é na porta da casa da gente. Aí começa 15, 20. Já vai aparecer alguém chamando esses caras de coitadinho. Aí vai vir a turma da marmita, aí vai vir a turma do lençol, aí vai vir a turma do... É uns coitados. E aí não tem mais jeito, não. Vai aglomerar 50, 100, 150. O mal, quando você combate ele no início, você combate firme.
E ele acaba. Agora, se eu deixo o mal se instalar, e agora depois da árvore estiver grande, como é que eu vou desentortar essa árvore? Como é que eu vou consertar isso? Não tem como consertar. Aí vai ter que existir uma mega ação, uma mega operação. Até porque segurança pública, ela começa no berço, né? Eu costumo dizer que a segurança pública começa no berço. E eu levo muito isso aos pais, que a segurança pública pertence muito ao pai e à mãe, em quem implantar valores. Mas, infelizmente, o pai e a mãe hoje, ele quer terceirizar a educação do filho. Ele entrega um celular, que é o maior criminoso, o maior pessoa do mal que existe. O pai e a mãe compra e dá seu filho. Com 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade. Para ele ver o que ele quiser. E aonde eu vou, José Neto, é muito importante quando eu vou dar palestra, e eu faço uma pergunta aos pais, né? Não gosto de dar palestra só para os filhos, porque os pais têm que estar presentes. A gente vê hoje muito investimento em educação, e é muito importante o investimento em educação. A gente vê estruturas aí do estado e do município muito estruturada, com professores qualificados e com uma dinâmica muito, muito boa de se trabalhar. Mas também existe uma falha, essa é a falha do sistema, de levar a educação para o pai e para a mãe. Não existe não dá certo eu ter uma educação de ponta terceirizada, porque o professor ele é responsável para transmitir conhecimento e não dar educação a seu filho, transmitir conhecimento. Não é da educação, a educação faz parte do pai e da mãe. Então, ele leva para o colégio um colégio de ponta, mas quando ele chega em casa, vê uma realidade diferente. Ele tem um professor que é o celular, ele tem um pai ou uma mãe ausente, que não olha para ele, que não se incomoda com a educação dele, sem plantar valores nele. Essa bomba cai aonde? Cai agora no colo do policial militar, do policial civil, na segurança pública, cai no colo da sociedade. O que não pode acontecer, hoje, José Neto, como é que nossos pais, né? Eu não digo assim, meu pai do Piauí e minha mãe do Piauí, e todos os dois eram analfabetos. Sou filho de pais analfabetos, né? A gente vê hoje no sítio, tem um ônibus para pegar o aluno, vai deixar na escola, vai deixar e pegar na escola, deixa na porta de casa. Antigamente não existia isso. Antigamente o cara andava aí 4 quilômetros para pegar um pau de arara para ir para o colégio no maior sufoco. E esse cara se tornou um cidadão de bem, filhos de pais analfabetos. E aí agora a gente vê um filho de pais doutores, com um colégio de ponta, se tornando filhos analfabetos, civicamente, e jogando esse filho na criminalidade. E a pergunta que eu faço aos pais toda vez, e você vai se impressionar, nas minhas palestras, é o seguinte: eu reúno pai e mãe e pergunto: quem de vocês, filhos, tem celular? Todo mundo levanta o braço, né? Todo mundo levanta o braço. E tem celular. Agora eu vou fazer uma pergunta: todos os celulares de vocês têm a senha? Aí todo mundo diz: lógico que tem senha. Agora vai pergunta para os pais: quem dos pais, dentre os pais, sabe a senha do celular do seu filho? Eu fico pasmo. Ninguém sabe qual é a senha do celular do seu filho. Com o intuito e com a intenção de invasão de privacidade que uma criança de 10 anos, 8 anos, 9 anos, incutiram na cabeça deles que existe privacidade. Que privacidade é essa? Para ele acessar um celular, falar com quem quiser lá no Japão, nos Estados Unidos, o coleguinha da escola, ver pornografia? Assistir esses YouTube influenciadores aí, sexualizando as crianças? Se espelhar num cara que não tem nada para se espelhar? A criança do quarto, que está lá no quarto, onde está seu filho? Está no quarto, está tranquilo. Onde é que está seu filho? Seu filho está no mundo viajando e você nem sabe. Você comprou um inimigo, você comprou a pessoa mais influente no mundo marginal e deu para seu filho, porque ele não sabe lidar com isso. Os pais de hoje não ensinam o filho a ter uma frustração. Hoje a gente vê crianças e jovens, quando acaba um relacionamento, quer cometer ato que não vale a pena comentar aqui, que vocês já sabem, que vai para o hospital, né? A pessoa, quando arruma um emprego, no primeiro chamada a atenção do seu funcionário, do patrão ou do gerente, vou embora, porque não foi criado para ser chamada a atenção dele. Quando esse cara está na praça pública cometendo um ato ilícito, o Estado chega, o policial militar, o policial do Estado, representante do Estado chega, ele quer questionar a ação do Estado. Por quê? Porque ele só aprendeu sim. Ele não aprendeu não dentro de casa. Como eu e você, José Neto, com a nossa infância, eu estou com 47 anos, a primeira palavra que eu aprendi da minha mãe analfabeta foi o não. Foi respeitar pai e mãe.
foi dizer que honre seu pai e sua mãe. Foi saber quem era Jesus Cristo, saber quem era Deus, saber quem eram os discípulos, saber a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto qualquer criança, adolescente aí hoje, me diga o nome de um discípulo. Me fale sobre Jesus Cristo. Me fale sobre valores. Me fale do que você quer ser quando crescer. Me fale de quem você respeita. Ele não tem norte. E de quem é a culpa? Do pai e da mãe. Que mendiga afeto do seu filho. Mendiga afeto do seu filho. Olha para seu filho e diz, você me ama? Se seu filho não sabe nem o que é respeitar, como é que ele vai saber o que é amor? Ele diz o seguinte, fico triste quando eu escuto alguns pais falando isso. Eu vou dar tudo ao meu filho aquilo que eu não tive. E o pai não se pergunta, será que o que você não teve lhe fez chegar até aqui? Será que foi aquela dificuldade, daquele sofrimento que seu pai só dava uma coisa para você se você merecesse, que fez você chegar aqui? Será que foi aquela reclamação de sua mãe puxando a sua orelha para ir para a escola e respeitar os professores e os mais velhos, que fez você chegar até aqui? E onde essa sociedade vai parar? E aí a gente está no final da ponta agora. A gente vê agora a criminalidade aumentando, e aí a gente vê pessoas que a gente não via antigamente, quando eu entro, né? O índice de mulheres crescendo na população carcerária. Porque antigamente ali a gente só vê na população carcerária mulheres que eram obrigadas, que não eram do crime, mas eram obrigadas a entrar com droga, porque senão seu marido morria dentro do presídio. Então, por ele não ter dinheiro, porque era o pedágio que ele pagava, a sua mulher tem que trazer algo. Hoje não, a gente vê a mulher participando do crime. A gente vê mulher faccionada. Antigamente, a ação marginal, eu trago meu tempo remoto de criança, né? Ali na cidade de Bahia, e vem na ação marginal, próximo de mim, e a gente baixando a cabeça, mas eu vi uma coisa interessante neles, quando era criança, porque nós somos animais observadores, o ser humano é observador. Então ele viu o seguinte, ele não deixava que sua esposa e seus filhos entrassem na ação criminosa. O que eu não quero de mal para mim, eu não quero para meus filhos. E ele protegia a sua esposa. Quantas vezes a polícia chega lá para prender uma pessoa que era quatro casas depois da minha, veio prender ele, e a única coisa que ele disse foi, minha mulher tem nada a ver com isso. E realmente a mulher não tem nada a ver com isso. E a mulher chorava, o filho chorava, e dizia para ele, meu filho, nunca chegue nesse caminho, porque não vale a pena. E hoje a gente vê, pasme, mães orientando seus filhos menor de idade a traficar. Sabe que seu filho pertence a uma facção criminosa, é menor de idade, e dentro da sua casa faz o coloio para vender droga. Ah, mas eu não vendo. E seu filho, ele tem essa autonomia, por quê? A culpa é sua. E depois quer que o Estado tome de conta. Aí depois quer que o Estado resolva tudo sozinho. A gente não vai conseguir resolver nada sozinho. É só união. União da sociedade. É o pai olhar para seu filho. É a mãe olhar para seu filho. É os casais de hoje, José Neto, que atrapalha até na relação de segurança pública, tem mais resiliência. Por qualquer coisa hoje, uma mulher se separa do seu marido ou o marido se separa da sua esposa. Não, porque eu vivo de todo jeito. Eu me lembro muito bem, na primeira vez que eu tentei me separar, para casa há 26 anos, fui para casa do meu pai disse, casou porque quis, pode voltar. Aqui você não fica, não. Por causa de uma briga besta, uma discussão, o que é que discute no relacionamento? Aí quando se separa, vai um para um lado e para o outro. Aí quem dá educação agora é seu filho. Aí ficam os dois mendigando afeto do pai e mãe. O pai só vem de 15 dias, ele só leva para tomar sorvete, comer pizza, levar para a praça, passear de cavalo e andar de carro. A mãe fica com a responsabilidade de dar educação, mas ela trabalha. Aí a mãe com medo, porque o filho agora é manipulador, ele diz logo para a mãe, se a senhora brigar comigo, eu vou morar com meu pai. Aí ela vira refém agora do filho. Porque cobra afeto. Porque cobra carinho. Cobra amor. O pai é obrigado a amar seu filho. Mas o filho só é obrigado uma coisa a você, ele respeitar e ele honrar. Está lá na palavra do Senhor Deus. Honrar e obedecer seu pai e sua mãe. Mas fica essa giranda, esse circular, que vai acabar na segurança pública. E o resultado é esse que a gente vê na rua. São filhos que não sabem seus limites, que não conhecem valores, que não respeitam o Estado, que não respeitam seu professor. Mas a única exclusividade de culpa é do pai e da mãe. Então, por que eu digo isso? Porque a gente une segurança pública com criminologia, o estudo do crime. Toda cidade que a gente trabalha, toda cidade onde eu vou, eu tento estudar o crime antes de combatê-lo.
Como é que o crime surgiu aqui? De onde vem esse crime? Qual foram as causas que tornaram aquela pessoa virar criminoso? Porque eu gero uma pergunta a todos eles, e eu vou aos telespectadores e aos ouvintes. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce estuprador, ninguém nasce traficante, ninguém nasce policial, ninguém nasce juiz, ninguém nasce médico. Nós nos transformamos nessas pessoas. E no processo dessa transformação, porque eu e meus amigos, todos lá de Bahia, jovens, lá de Bahia, que viviam lá na criminalidade, vendo tudo perto, o tráfico de droga e tudo mais, não seguimos esse caminho. Pelo contrário, combatemos. Sempre fomos contra. E por que hoje o jovem não tem essa mesma filosofia? Porque o pai e a mãe estão ausentes. Está ausente, o pai e a mãe está ausente. Em 2013, eu fiz um trabalho empírico de entrevista, né? Na cidade de João Pessoa, na Cracolândia, mais próximo do terminal de integração, 2003 para 2004, e ali existiu os zumbi, menores de idade, que fumava crack e morador de rua, tudo menor de idade. E eu fiz perguntas a eles. E as perguntas eu fazia: cadê teu pai? Tá preso. Cadê tua mãe? Alcoólatra. Eu perguntava ao outro: cadê teu pai? Mataram. Cadê tua mãe? Tá presa. Cadê teu pai? Mataram. Cadê tua mãe? Mataram. Tu vive com quem? Com minha avó. Mas eu não quero viver com ela não, tô aqui. E a gente vê agora o sistema carcerário, a massa carcerária, 90% da massa carcerária vem de famílias sem base estrutural. Vem de famílias falidas. Vem de famílias falidas. Por que essa família é falida? Então, se a gente tem um exemplo, como a gente acaba lá na frente que isso não aconteça mais, essa facção não cresça, eu não tenho mais ninguém na ação marginal. Quando a gente estuda criminologia e a gente vai lá na base, nada justifica do que um assaltante faz, tá? Nada justifica que um criminoso faz. Nada justifica que um estuprador faz. Nada justifica, tá? Nada justifica. Mas a gente tem que procurar entender o que levou ele, no seu processo de transformação, na construção da sua personalidade, do seu caráter, até aquele ponto. Houve uma falha. A falha foi de quem? A pergunta é essa. A falha foi de quem? Tenente Coronel, nós queremos, de fato, lhe agradecer muito, né? Assim, uma entrevista esclarecedora e até para a sociedade também refletir sobre tudo isso que o senhor falou aqui no nosso programa de hoje. E estaremos muito em breve na cidade de Itaporanga, queremos ter esse contato também pessoal com o senhor para a gente também abordar outros temas também aqui para o nosso programa. Muito obrigado, bom final de semana, parabéns pela promoção. Diante de tudo isso que o senhor colocou aqui no programa, a gente já compreende o motivo, né, a razão pela qual o senhor foi promovido. Agora é o Tenente Coronel Celima. Muito obrigado, bom final de semana. Muito obrigado a todos os espectadores, todos os ouvintes. Desculpa aí se eu falei muito, né, programa ao vivo, mas pode contar com o apoio da Polícia Militar, aqui na região do Vale do Piancó, na pessoa do Tenente Coronel Celima e todos subordinados. E sempre com o lema: polícia forte, sociedade segura.